Nós estamos falando sobre Jesus. Amém? Estamos trazendo uma série de palavras falando sobre Jesus, sobre quem é Jesus, sobre os adjetivos do nome de Jesus. E para você que está aqui pela primeira vez hoje, que vai ouvir falar de Jesus, é importante você saber quem Ele é. É importante você conhecer, na realidade, quem é Jesus. Porque lá fora você vai ouvir falar muitas coisas de Jesus. Você vai ouvir muitas opiniões. Você vai ouvir muitos pensamentos. E muitas vezes as pessoas, por não conhecerem Jesus como Ele é, elas criam um Jesus para elas próprias. Então, você tem que tomar cuidado, porque Jesus disse que nos últimos dias se levantariam falsos profetas. Nos últimos dias se levantariam falsos mestres, que iriam ensinar coisas, doutrinas que não são doutrinas de Deus, doutrinas que muitas vezes são malignas. E se você não conhece o Deus que você serve, muitas vezes você pode cair no engano de Satanás. Então, como é que você vai descobrir quem é Jesus? A própria palavra de Deus, a Bíblia, ela revela quem é Jesus. Então, se você quer conhecer Jesus como Ele é, você deve mergulhar na palavra de Deus. Você deve ir para a Bíblia. Você deve conhecê-lo, porque Ele mesmo se revela para nós, através da palavra dEle. Então, nessas semanas, nós aprendemos sobre que Jesus, Ele é o pão da vida. Nós aprendemos que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós aprendemos que Jesus é o Cordeiro de Deus. Nós aprendemos que Jesus é o servo. Nós aprendemos que Jesus é o bom pastor. Nós aprendemos que Jesus é a porta. Nós aprendemos que Jesus é o Filho do homem. Nós aprendemos que Jesus, Ele é Senhor e Mestre. E hoje nós vamos aprender, a semana passada nós falamos que Jesus era o Filho do homem. E hoje nós vamos aprender que Jesus, Ele é o Filho de Deus. Que Jesus, Ele é Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: Jesus é Deus. Jesus é Deus. Amém. Tem religiões que falam que Jesus, Ele era um iluminado. Tem religiões que falam que Jesus, Ele é um profeta, foi um profeta. Tem religiões que falam que Jesus foi um revolucionário. Ideologias dizem que Jesus foi um revolucionário. Tem religiões que acreditam que Jesus era um ser divino, mas nenhuma dessas religiões acreditam que Jesus é Deus. E a palavra de Deus, ela é clara com respeito a isso. Então essa manhã nós vamos falar sobre isso. Então Jesus, Ele é o Filho de Deus, e Jesus é Deus. Então existem alguns fatos na Bíblia que atestam que Jesus é o Filho de Deus e que Ele também é Deus. Então, primeira coisa, abre sua Bíblia lá em João, capítulo 1, versículo 5. Não, João, capítulo 1, versículo 1. Desculpe, até o 5, depois do 9 ao 18, João. Capítulo 1, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz aí. 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui o apóstolo João, ele está se referindo a uma pessoa. Quando ele fala o Verbo, ele está falando de Jesus. Ele está se referindo à pessoa de Jesus. Ele está dizendo: olha, no princípio Jesus era o Verbo, e o Verbo, que é Jesus, estava com Deus, e o Verbo, que é Jesus, era Deus. Continua aí, olha só o que ele diz: Ele estava no princípio com Deus.
todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Parou para pensar? Olha só, no princípio Ele estava com Deus, Jesus estava junto com o Pai, e todas as coisas foram feitas através de quem? Jesus. Olha só, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Pode passar. Nele estava a vida. Lembra que nós falamos que Jesus, Ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Agora vai para o versículo 9 aí. O que diz aí? Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Aqui o apóstolo João começa a falar da encarnação de Jesus, quando Jesus veio aqui nessa terra. Nós falamos a semana passada sobre Jesus, o Filho do Homem. Quando Jesus ele se encarna, quando Jesus ele se torna uma pessoa como nós. Então olha só, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus veio para o povo de Israel, mas o povo de Israel rejeitou Jesus e deu a oportunidade de nós, gentios, conhecermos a Ele. Pode passar. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Pode passar. Olha só, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha só, aqui o apóstolo João ele está falando que aqueles que creem em Jesus, o próprio Jesus, ele nos dá o poder, ele nos transforma em filhos de Deus. Por isso que tem uma outra passagem aqui que fala que Jesus ele era o unigênito, o único filho de Deus. Mas agora Jesus ele passa a ser o primogênito. A partir do momento que Jesus vem, morre na cruz, ao terceiro dia ressuscita, Ele paga o preço dos nossos pecados. Agora Ele, o Senhor Jesus, nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. Olha para o seu irmão e fala para ele: você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Pode passar. Olha o que diz aí: e o verbo se fez carne. Olha só, lembra lá? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E agora João ele traz a revelação de quem é o verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do, que eu acabei de falar, do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: esse é aquele de quem dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Pode passar. Olha o que diz aí: e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho que está no seio do Pai, esse o revelou. O que o apóstolo João está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que ninguém jamais viu a Deus o Pai. Até então ninguém tinha visto Deus. Mas através de Jesus Cristo, seu Filho, agora o Pai é revelado a mim e a você. Amém. Através de Jesus Cristo nós podemos ver e conhecer e saber quem é o Deus que nós servimos. Então, através de Jesus, Deus se revela à humanidade. Agora, olha lá em Efésios capítulo 4, versículo 10. Olha o que diz lá. Efésios capítulo 4, versículo 10. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Olha aqui. Esses dois textos que nós lemos aqui, eles nos mostram uma coisa importantíssima que você precisa saber: que Jesus, ele possui uma natureza divina. Jesus, ele não foi criado por Deus.
Jesus, ele foi gerado por Deus. Jesus, ele não é uma criação de Deus. Jesus, ele foi gerado pelo próprio Deus. Por isso que Jesus tem a natureza de Deus. Eu e você fomos criados. O homem, a humanidade, ele foi criado por Deus. Por que que Jesus é Deus? Porque Jesus não foi criado. Ele não foi obra da criação. Os anjos foram criados. Os homens foram criados. A natureza foi criada. Os animais foram criados. As coisas celestes foram criadas. Mas Jesus não. Jesus, ele foi gerado por Deus. Então Jesus, ele tem a natureza divina. Ele é Deus. Ele tem a própria natureza de Deus dentro dele. E olha só, lembra que eu falei a semana passada? Jesus, ele tem tanto a natureza humana, porque ele se encarnou, ele se fez homem como nós, como ele tem a natureza divina, a natureza de Deus dentro dele. Por quê? Porque Jesus não foi criado, Jesus foi gerado. Olha só, aquele que desceu da onde? Do céu, das regiões celestiais. Ele é o mesmo que também subiu. Então olha só, olha lá em Atos, para você ter uma noção melhor. Atos capítulo 13, versículo 33. Atos capítulo 13, versículo 33. Olha o que diz aí. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. Deus dizendo para Jesus, que o salmista está profetizando sobre Jesus, e ele declara, Deus declara através do salmista, volta lá, 33, meu filho és tu, e hoje eu te gerei. Então Jesus não foi criado. Olha lá, Hebreus capítulo 1, versículo 5, olha o que diz, Hebreus capítulo 1, versículo 5, feito, porque o qual dos anjos jamais disse, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será por filho. Existem algumas religiões que dizem que Jesus foi um anjo, assim como Satanás, né, era um querubim. Alguns afirmam que Jesus também foi um anjo, mas olha só, a própria Bíblia contesta isso. A própria Bíblia diz aqui, olha, que Jesus diz que Jesus é o Filho de Deus. Deus o gerou, por isso ele é chamado de Filho. Ele não foi criado, ele foi gerado, ele tem a natureza de Deus. Olha só a diferença, irmão. Você para pensar, para imaginar. Tem pessoas que adoram a criatura. Por isso que isso, a Bíblia condena isso, porque isso é idolatria. Tem pessoas que se prostram diante de coisas criadas. Tem pessoas que se prostram diante de santos feitos por mãos humanas. Isso é pecado. Tem pessoas que se prostram diante de uma imagem criada. Se prostram diante de animais, de imagens, esculturas de animais, de aberrações, de pessoas. E olha só, nenhuma dessas pessoas pode ser adorada. Por quê? Porque essas pessoas, elas não são Deus. Essas pessoas, elas não são divinas, elas não têm a natureza de Deus. O único que pode ser adorado é Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Filho de Deus. Jesus tem a natureza de Deus. Ele é Deus. Hebreus capítulo 5 aí, versículo 5. Olha o que diz lá. 5:5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Foi Deus Pai quem glorificou ao Senhor Jesus, dizendo que Ele era o Filho dele e Ele foi gerado. Tem pessoas que adoram demônios. Não pode adorar demônio. O demônio também é uma criatura de Deus. Tem gente que se prostra aí diante de várias entidades, mas nenhuma dessas entidades merece ser adorada. Por quê? Porque, embora sejam espíritos,
eles não são filhos de Deus, eles não têm a natureza de Deus sobre eles. Eles não são divinos. Então, por que Jesus é Deus? Porque ele tem a natureza de Deus, porque ele foi gerado por Deus. Segundo, por que Jesus é Deus? Porque ele estava presente na criação. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, olha o que a palavra de Deus diz aí. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa. Aqui há um diálogo de Deus. Deus está dizendo, façamos. Deus não disse, farei o homem à minha imagem, à minha semelhança. Não, Deus está conversando com alguém. Porque senão Deus não estaria aí no plural. Façamos. Deus está dizendo para mais alguém. Quem que é que estava ali presente quando Deus resolveu criar todas as coisas? Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes na criação de todas as coisas. Por que Jesus é Deus? Porque ele estava presente quando Deus foi criar todas as coisas. Olha só, João capítulo 1, versículo 3 aí de novo, volta lá. João capítulo 1, versículo 3. João ele fala claramente isso. Olha só o que ele diz aí. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus estava presente. Olha só, Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 17. Olha o que diz lá também. Colossenses capítulo 1, 15 ao 17. Olha só, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Versículo 18 aí. E ele, volta. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Pode passar agora. Ele é o cabeça do corpo, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Aleluia. Então olha só, volta no versículo 17 aí. Isso. E ele é antes de todas as coisas. Então olha só, Jesus não é uma criação. Por quê? Porque antes de todas as coisas serem criadas, ele já existia. Ele já era Deus. Antes que todas as coisas foram criadas, ele já estava lá, junto com o Pai, junto com Deus. Então, Jesus, ele estava presente quando Deus foi criar todas as coisas. Então, você não pode falar que Jesus é uma criação. Você não pode diminuir Jesus. Por quê? Porque ele é antes da criação. E todas as coisas foram feitas, criadas por ele, e Deus as entregou para ele. Então, olha só, outra coisa importante. Jesus, ele é adorado, tanto por homens, quanto por anjos. Os anjos, eles não se prostram diante de outra pessoa, a não ser Deus. Então, olha só o que diz lá. Hebreus capítulo 1, versículo 6. Olha o que diz aí. E outra vez, quando introduziu no mundo o primogênito, diz que todos os anjos de Deus o adorem. Olha só, por que os anjos adoram a Jesus? Porque ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Por que nós adoramos a Jesus, irmãos? Porque ele é o quê? Deus. Porque ele é Deus. Por isso que ele é digno de ser adorado. Então nós adoramos a Jesus porque ele é Deus. Por que Jesus é o Filho de Deus? Porque ele possui também todo o poder, tanto na terra como no céu. Vamos ver? Mateus capítulo 28, versículo 18. Olha o que diz lá. Olha o que diz aí. Mateus 28, 18. Olha o que
diz aí? Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha só, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não existe ninguém que tem todo o poder, tanto no céu como na terra, somente Jesus. Você pode adorar o diabo. O diabo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O diabo, ele manda no sistema do mundo. Mas o mundo pertence a quem? A Deus. Você vê que tem gente que adora o diabo, acha que o diabo é poderoso. Mas olha só, Jesus nos deu autoridade sobre o diabo. A igreja, ela tem a autoridade e o poder para desfazer as obras de Satanás. Glória a Deus. Olha só, quão grande é o Deus que nós servimos. Ele tem poder, não existe ninguém acima dele. Ele está acima de todo o principado, de toda a potestade, de todo o domínio. Ele está acima de tudo. Apocalipse capítulo 5, versículo 12, olha o que diz aí. Apocalipse 5, 12. 5, 12. E com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Você pode dar uma glória a Deus aí? Pode dar uma glória a Jesus? Ele é digno de receber a sua adoração. Olha lá, Efésios capítulo 1, versículo 20 e 21. Efésios 1, 20 e 21. Olha o que diz aí. Acima, 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Jesus está acima de todo o poder. Olha só, você é um privilegiado. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando nós estávamos no pecado, lá no mundo do pecado, Deus nos escolheu e nos amou mesmo antes de nós o conhecermos, enquanto nós estávamos presos no nosso pecado. Então você é um privilegiado. Porque você tem o privilégio de servir ao Deus, ao único Deus verdadeiro. Já parou para pensar nisso? Tem muitas pessoas sendo enganadas hoje e adorando deuses falsos. E você tem o privilégio de estar aqui nessa manhã adorando ao único Deus poderoso e verdadeiro que existe. Aleluia! Aleluia! Tem que se alegrar com isso. Olha só, o privilégio, no meio de bilhões de pessoas, você tem o privilégio de estar adorando, conhecendo e sabendo o Deus verdadeiro, o Deus que você serve. Então você pode levantar, você pode estufar o seu peito, você pode olhar para as pessoas e falar assim: eu sirvo o Deus verdadeiro. Amém. Dizer isso, eu sirvo ao Deus verdadeiro. Aleluia. A Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Isso é poderoso. Já parou para ver o privilégio que você tem? Você que se envolve com o reino de Deus? Obrigado. Você que está inserido em algum ministério aqui na igreja, você que está envolvido em ganhar almas para Jesus, Amém. você que está envolvido no reino, você já imaginou o privilégio? Eu trabalho para o Deus Todo-Poderoso. Obrigado. Obrigado. Amém. Isso é poderoso. Glória a Deus. Isso é poderoso. Já parou para imaginar também que quando você dobra o seu joelho, quando você liga o seu coração ao céu, a Bíblia diz que Deus inclina os seus ouvidos para ouvir você? Amém. Já imaginou o Deus Todo-Poderoso que está sentado acima de todas as autoridades? Ele ouve você quando você clama, quando você o chama, quando você se volta para Ele. Já pensou nisso? Tem gente que é doido para tirar uma foto com o Bolsonaro, que é doido para tirar uma foto com o Lula. E nós servimos a maior autoridade do mundo. É só você fechar os seus olhos e voltar para Ele que Ele fala com você. Aleluia.
Acorda, meu irmão e minha irmã. Amém. Se relacione com esse Deus Todo-Poderoso que você serve. Obrigado. Tenha mais tempo para Ele, mais tempo com Ele. Amém. Busque conhecê-lo. Busque se relacionar, busque ter intimidade com esse Deus Todo-Poderoso. Olha o que diz lá. Aleluia. Judas capítulo 1, versículo 25. Judas 1, 25. Ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio, poder, agora e para todos sempre. Amém. Apocalipse 5,13. Então olha só. E ouvia toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todo mundo. Glória a Deus. Sim. Amém. Parou para. Não sei se você já leu esse versículo, mas você já parou para meditar nele? Presta atenção nesse versículo aqui. Olha que interessante que a Bíblia diz. Olha só, vai ser revelação para alguns aqui. E ouvi a toda o quê? Criatura. Toda criatura. Você sabe o que é criatura? Tudo aquilo que foi criado. Então olha só, que está no céu, que está na terra, que está no mar, que está debaixo da terra. O que são essas criaturas, irmãos? Que está no céu, os anjos. Mas vamos partir também para o céu que nós temos aqui: as aves, os animais, os peixes, toda a criação. Amém. As árvores, tudo que está debaixo da terra, as minhocas, os micróbios, os micro-organismos, todos adoram e exaltam e declaram ao que está sentado sobre o trono, ao Cordeiro, sejam dadas ações Glória a Deus. de graça. Poderoso. Até os animais, toda a criação, os micro-organismos, a própria natureza adoram a Jesus, nosso Senhor e Criador. Já parou para imaginar nisso? Coisa poderosa. É forte. Por isso que Jesus disse que se no dia que nós pararmos de pregar o Evangelho, até as pedras vão clamar. Eles vão ter voz. Os animais celebram ao Deus Todo-Poderoso. Os passarinhos cantam para Jesus. Os animais celebram ao Deus Todo-Poderoso, reconhecem o Deus da criação. Então ele possui todo o poder. Jesus, ele possui todo o poder, por isso que ele é Deus. A ele foi dado todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio. Por isso que ele é Deus. Por isso que ele é o Filho de Deus. E por último, Jesus, só um Deus. Como é que nós reconhecemos um Deus? Como é que você reconhece um Deus? Você pode reconhecer um Deus. Se você não sabe, então eu quero te ensinar essa manhã. Como é que você reconhece que a pessoa é um Deus? Um Deus, só Deus, ele possui 3 faculdades que nenhum outro ser possui. São os atributos de Deus. Somente ele possui. Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Olha para o seu irmão e fala para ele: onipresente, onisciente e onipotente. O que significa isso? Onipresente, o que é isso? Só Deus é onipresente, nem o diabo é onipresente, só Deus é. O que é onipresente? É aquele que está em todos os lugares, ao mesmo tempo. Deus está aqui hoje, amém? Todos creem nisso? Aleluia! Mas Deus também está na igreja do lado aqui. Deus também está lá na China, Deus também está lá em Israel, Deus também está nos Estados Unidos. Olha o que a Bíblia diz sobre Jesus, Mateus capítulo 18, versículo 20, olha só.
Então você quer saber se é Deus? Ele tem que ser onipresente. Tem que estar em todos os lugares. Só Deus tem essa capacidade. Olha o que diz aí. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Meu Deus. O que é isso? O que é isso? Onipresença. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, Jesus está falando, olha, eu vou estar no meio de vocês. Glória a Deus. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu também vou estar. Por quê? Porque Ele é onipresente. Ele é Deus. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode romper a barreira física, a barreira do espaço, a barreira do tempo, a barreira do som. Porque Ele que criou todas essas coisas. Então Ele está acima de qualquer lei, tanto da física, da quântica, Ele está acima, Ele é onipresente. Mateus capítulo 28, versículo 20, olha o que diz aí também. Olha só. 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Obrigado. Então olha só, está falando que Ele estaria conosco todos os dias. Eu não posso estar com os irmãos todos os dias. Eu posso estar com 1 ou 2, mas com todos os dias, na sua casa, onde você está, no seu trabalho, eu não posso. Mas Deus pode estar com você. Aleluia. Quando você está trabalhando, Jesus está lá com você. Quando você está dormindo, Jesus está lá na sua cama, deitado do seu lado. Enquanto você está andando, Jesus está com você. Está dentro do carro, Jesus está com você. Ele está em todo tempo ao seu lado, junto de você. Amém. Dentro de você, através do Espírito Santo de Deus. Então Ele é onipresente. Um Deus, ele é onipresente. Jesus está dizendo nesses 2 versículos que Ele é onipresente. Outra coisa, onisciente. O que é onisciente? Sabe de todas as coisas. Olha o que diz lá em João capítulo 1, versículo 48. Não há nada que Ele não saiba. Não há nada que pode ficar oculto diante dele. João capítulo 1, versículo 48. Olha o que diz aí. 48. 48. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Então olha só, Natanael ele foi ter com Jesus, e Jesus olhou para Natanael, fez um elogio para ele. Natanael falou assim: oxi, onde o senhor me conhece? Como o senhor sabe disso que o senhor falou? Jesus olhou para ele e falou: olha, Natanael, antes que Felipe te chamasse, eu te vi. Eu te vi debaixo de uma figueira. Eu ouvi o que você estava falando. Eu sei quem você é. Aí o que Natanael falou para Jesus? Olha no versículo 49. Olha aí. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Olha só, ele viu algo. Jesus, ele sabia dos pensamentos de Natanael. Jesus, ele estava longe de Natanael. Ele trouxe uma revelação para Natanael do que Natanael estava pensando, falando ou do que estava fazendo. Natanael ali na hora reconheceu que só um Deus podia fazer aquilo. Ele falou: Jesus, tu és o Filho de Deus. João capítulo 11, versículo 11 ao 14. Olha o que diz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam de que falavam de repouso do sono. Então, pois, Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Mandaram um recado para Jesus 2 dias antes: Senhor,
Marta e Maria estão mandando chamar o Senhor porque Lázaro está muito doente. Jesus falou: olha, depois eu vou. Passaram-se 2 dias e Jesus ainda não tinha ido. E aí Jesus olha para os seus discípulos e fala: bom, agora está na hora de a gente ir lá visitar Lázaro, porque Lázaro dormiu. E aí eles falaram: ah, se dormiu, então tá bom, Senhor, porque ele deve estar melhor. E Jesus falou o quê? Não, Lázaro está morto. Jesus sabia que Lázaro tinha morrido sem ninguém ter falado nada para ele. Olha só, quando Jesus chegou, quantos dias fazia que Lázaro tinha morrido? 4 dias. Olha só, e Jesus não estava nem um pouco preocupado. Jesus foi lá, depois de 4 dias que Lázaro já estava morto, já tinha sido enterrado, Jesus vai lá e faz o quê? Ressuscita Lázaro. Olha que coisa poderosa. Então Jesus sabia antes mesmo de alguém contar para ele que Lázaro tinha morrido. Por quê? Porque ele é onisciente. E Jesus também é onipotente. Um Deus, ele tem que ser onipotente. Eu acabei de falar isso aqui agora para os irmãos, mas nós vamos só ver mais 3 versículos. Onipotente é que possui todo poder. Colossenses 1,17. Nós lemos ele agora, né? Olha o que diz aí. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Então, olha só, Ele tem todo o poder, todas as coisas existem por causa dele. Hebreus capítulo 1, versículo 3, olha lá. O qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Irmãos, olha só que tremendo esse versículo. Aqui a palavra de Deus está dizendo que todas as coisas existem e todas as coisas são sustentadas somente pela palavra de Deus. Amém. Somente pela palavra de Jesus todas as coisas são sustentadas. Aleluia. O poder de Jesus é tão grande que a terra gira, o sol brilha, a lua aparece à noite, as coisas acontecem de uma forma sincronizada, que se Jesus falar, sol, vem 5 centímetros para frente, acaba com a humanidade. Sabia disso? Sabia disso? Se o sol sair da onde ele está, se aproximar 5 centímetros, isso aqui, ó, da Terra, toda a humanidade acaba com a Terra. A humanidade queima. A Terra se acaba. Se Jesus falar para a Lua assim, ó, Lua, vai 2 metros para a sua direita, os mares, eles cobrem toda a Terra. A Terra vira um mar, há inundações poderosas. O Sol, ele está posto no limite que ele pode estar perto da Terra. O Sol, ele não pode vir 1 centímetro para frente, nem 1 centímetro para trás. Está exatamente aonde ele deveria estar. A Lua também, a Lua ela não pode ir 1 centímetro para frente, nem 1 centímetro para trás. A Terra gira no eixo ali, em seu próprio eixo ali. Tudo isso foi sustentado por quê, irmãos? Pela palavra de Deus. Jesus, com sua palavra, ele fez todas as coisas. Todas as coisas Jesus colocou no seu devido lugar. Então ele é onipotente, é o Deus todo-poderoso. E para encerrar, Mateus capítulo 8, versículo 26 e 27. Olha só o que diz aí. E ele lhes disse: porque temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse texto aqui, irmãos, é interessantíssimo, é poderosíssimo, assim, porque nesse texto mostra tanto a humanidade de Jesus como a divindade de Jesus.
você parar para estudar, por isso que é bom você estudar a palavra. Porque quanto mais você estuda, quanto mais você começa a conhecer o Deus que você serve, mais maravilhado você fica com Ele. Por exemplo, aqui o que estava acontecendo aqui? Jesus estava atravessando o mar com seus discípulos. E a Bíblia diz que Jesus ele teve o quê? Sono. Jesus sentiu sono. A Bíblia diz que Jesus sentiu cansaço. Ele estava cansado. E aí o que ele fez? Falou para os discípulos: vou ali tirar uma pestana. Vou deitar um pouquinho, tirar um cochilo. Estou cansado. Fiz muitas curas hoje, curei muitas pessoas, expulsei muitos demônios, ensinei muita coisa. Estou cansado, vou dormir um pouquinho. A hora que chegar do outro lado, vocês me acordam, beleza? Beleza. Jesus foi, deitou e dormiu. De repente, começa uma grande tempestade, um vento forte, o mar jogando o barco daqui para lá, os discípulos apavorados. Os caras tinham experiência com tempestade, porque os caras eram pescadores. Então, se os caras estavam apavorados aqui, o negócio estava feio. E o engraçado é que eles estavam tudo lá, sabendo que iam morrer, e Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. De repente vão lá e começam a gritar e chacoalhar. Jesus: mestre, acorda! Você não está vendo que nós vamos morrer, não? Você não está vendo que o mar... Jesus ele levanta, olha para eles, volta aí, versículo anterior aí. Jesus olha para eles e diz: por que vocês têm medo, homens de pequena fé? Eu já estou indo lá fora, aguenta aí um pouquinho, deixa eu só dar uma lavada no rosto aqui. Jesus sai lá fora, olha só, tinha manifestado a natureza humana, estava cansado com sono. Agora Jesus entra lá, sai lá fora, olha para o mar, calma aí, vai, fica quieto. Vento, acabou, vai embora. Daqui a pouco, voltou ao normal. Tudo voltou ao normal. Aí os discípulos, o que eles fazem? Volta aí no outro versículo aí. E aqueles homens ficaram o quê? Maravilhados. Dizendo, um olhando para a cara do outro, imagina a cara de espanto. Quem é esse cara? Jesus é. Rapaz, só pode ser o Filho de Deus. Só pode ser Deus. O cara, você viu o que ele fez? Até o mar, até o vento obedece a ele, cara. Não pode um negócio desse. Só pode ser o Filho de Deus, não tem jeito. Agora vocês entendem, irmãos? Vocês entendem por que os discípulos morreram por Jesus? Amém. Vocês entendem por quê? Que os discípulos, após a morte de Jesus, todos eles deram a sua vida por Jesus. Você sabe por quê? Porque os discípulos sabiam quem ele era. Poderoso. Jesus é o Filho de Deus. Poderoso. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Ontem eu estava conversando com o pessoal do louvor, falando sobre louvor e adoração aqui do pessoal. Eu estava falando para eles, né? Tem algumas músicas que determinados cristãos não podem cantar. Tem uma música que diz assim: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Essa é a maior mentira que muitos cristãos têm. Maior mentira. É forte. Ah, eu vou morrer por ti, Jesus. Vai nada. Tem crente que não conhece Jesus. Primeira coisa que dá errado na vida dele, ele já fala: Jesus nem olha para mim, ele nem liga para mim. Também não vou mais na igreja. Tá muito cedo para ir na igreja hoje, mó frio, eu vou ficar em casa. Meu Deus, mano. Sai revelamento de mim. Culto hoje, domingo de manhã, um frio desse? Foi nada.
É forte. Por que as pessoas fazem isso, meu irmão? Por que muitas vezes você não abre mão de prazer, você não abre mão de dinheiro? E pode dar o dízimo, então, nem vou falar sobre isso. Misericórdia. Por que muitas vezes você não abre mão? Não abre mão dos prazeres, das riquezas, não abre mão dos sonhos, não abre mão de uma vida pecaminosa. Por que, irmão? Porque não conhece Jesus. Não conhece o Deus que serve. Por que muitas vezes você quer desistir? Deus te chama, Deus te comissiona, Deus te dá todas as oportunidades para você crescer. E muitas vezes você quer desistir. Por que você tem a oportunidade de ter intimidade com a palavra de Deus? E muitas vezes você nem liga para isso aqui. Você prefere WhatsApp, você prefere Facebook, Twitter, Instagram. E aí você vem aqui e diz: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, Jesus, eu te quero. Aí na primeira dificuldade que você enfrenta, já não é mais motivo de você servir a Jesus. Os irmãos estão me entendendo porque é importante você conhecer a Jesus? Aleluia. Porque quando você conhece a Jesus, você vai ser como o apóstolo Paulo. O que nos separará do amor de Deus? Nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem as tribulações, nem a luta, nem as dificuldades, nem a morte, nem o diabo, nem coisa alguma vai me separar. Glória a Deus. Aleluia. Você sabe por quê? Porque eu sei quem é o Deus que eu servo. Aleluia. Eu sei quem é Jesus. Amém. Eu posso perder. Eu posso perder meu carro, eu posso perder minha casa, eu posso perder minha família, eu posso perder as minhas posses, eu posso perder a minha saúde, eu posso perder tudo, só não posso perder Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. E aí o próprio Jesus diz: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua vida. E Jesus diz: aquele que perde a sua vida por amor de mim, ele não está perdendo, ele está o quê? Ganhando. Então deixa eu te falar uma coisa. Você precisa conhecer o Deus que você serve. Glória a Deus. Você precisa conhecer a Jesus. Glória a Quem Deus. Ele é. Amém. Porque se você está... Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, estão edificando a sua vida na areia. O que é areia? Nas coisas que Jesus pode oferecer. Nas coisas que Jesus pode oferecer para você. Tem muita gente que vem para a igreja atrás de receber alguma coisa de Deus. Mas o correto, o certo é você vir para a igreja para buscar conhecer a Deus, não atrás das coisas de Deus. Amém. Aleluia. Você tem que ir aos pés e atrás é de Jesus, não é aquilo que Ele pode te oferecer. Porque o dia que você conhecer Jesus, você vai ver que você não precisa de mais nada, só dele. E as outras coisas, ao invés de você ficar correndo atrás delas, elas é que vão correr atrás de você. Glória a Deus. Então é importante, irmãos, que eu quero abrir os seus olhos nessa manhã, que você precisa conhecer a Jesus. Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus é Deus. Amém. Amém? Amém. De pé em nome Glória a de Deus. Jesus. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Você pode fechar seus olhos agora? Jesus está aqui nessa manhã. Quantos creem que Jesus está aqui nessa manhã? Amém. Se você crê, você já tinha dado um amém bem forte. Glória a Deus. Não é espontâneo, não é porque eu mandei você falar. Glória a Deus. Jesus está aqui nessa manhã. Aleluia. Se você quiser sentir a presença dele, você vai sentir. Amém.
quiser falar com Ele vai te ouvir. Glória a Deus. Então você pode fechar os seus olhos agora. Hoje você conheceu que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus. Você está se relacionando com a maior autoridade que existe no universo, tanto no universo natural quanto no universo espiritual. Você serve a Ele, Ele te ama. Sabe qual que é o mais importante disso? É que Ele te ama. Amém. Ele te escolheu. Glória a Deus. Você pode fechar os olhos, falar com Ele. Aleluia. Fale com Ele. Volte-se para dentro de você e fale com esse Jesus Todo-Poderoso. Ele está aqui para te ouvir nessa manhã. Ele está aqui para tocar no seu coração. Ele está aqui para responder a sua oração. Fale com Ele agora. Feche seus olhos. É você e Deus. Eu não quero que você cante.